Estamos começando mais um programa Encontro com Deus. O texto bíblico de hoje está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz: Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Esta é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Estaremos aqui hoje com a Bispa Paula, que teve um encontro com Deus e vai compartilhar conosco o seu testemunho. Bispa Paula, seja muito bem-vinda ao programa Encontro com Deus. É uma gratidão enorme, uma honra ter você aqui compartilhando conosco as suas experiências com Deus. Queria perguntar para você, você teve um encontro com Deus? Glória a Deus, eu tive um encontro com Deus, um encontro que mudou a minha história. E como tudo isso aconteceu? Foi num momento muito decisivo da minha vida, né? Eu estava separada do meu esposo, o bispo Daniel Henriques, né? Nós estávamos separados, nós tínhamos passado por uma sucessão de um casamento, meu Deus, parecia um pedacinho do inferno dentro da minha casa, né? Então nós achamos por bem fazer a separação. E nesse momento, quando ele voltou para São Paulo, porque nós estávamos aqui em Bauru, ele voltou para São Paulo. Eu estava na minha casa, eu estava com os meus filhos pequenos. Mais uma vez, a minha vida tinha sido altamente, destruída. Era mais uma expectativa sendo frustrada, era mais um casamento sendo rompido. E eu estava com o meu coração totalmente devastado. E eu me lembro que eu cheguei no meu trabalho, eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta. E eu orei a Deus e eu clamei ao Senhor que verdadeiramente restaurasse por completo a minha vida. Eu me lembro que a oração foi muito simples. Senhor, olha, está aqui, ó, eu fiz assim, ó, estou te estendendo a bandeira branca. Chega, eu não aguento mais resistir à tua vontade. Eu entrego nesse momento a minha vida. E se for do desejo do teu coração, porque eu estou aprendendo, até naquele momento eu tinha participado de uma célula, né? Um encontro no lar, né? E eu aprendi que Deus não se agradava do divórcio. Você fez uma oração muito simples, sim, mas uma oração muito impactante. Onde você conheceu Jesus? Quando isso aconteceu? Eu teria que entrar lá pro princípio de todas as coisas. Na verdade, eu conheci ao Senhor Jesus hoje, no agora. Por quê? Eu digo isso. Durante toda a minha infância, eu vivi debaixo de um conflito religioso, se eu posso colocar dessa maneira, né? Porque assim, a minha mãe, ela por vezes estava em lugares, se eu posso colocar, que era no centro umbanda, outras vezes ela estava no kardecismo, né, que fala, outra hora ela estava dentro do catolicismo. Então eu cresci diante disso. Minha mãe recebia caboclos em casa e outras entidades, e ela, estava sempre atendendo pessoas. Então, assim, a minha infância foi debaixo disso. O meu crescimento espiritual, o meu conhecimento espiritual desde a minha infância até esse período da minha vida que houve essa separação com o meu esposo, foi exatamente isso. Eu não tinha, assim, uma ligação com o Senhor, sabe? Uma ligação com Ele. Mas eu me lembro, assim, de fato, os momentos que eu acho assim que eu poderia não ter ter tido esse encontro com Jesus naquela época, ou uma experiência com Jesus, mas eu creio que Ele cuidava de mim. E eu posso falar isso com toda a propriedade de alma,
devidos a muitos livramentos, e até mesmo na minha infância, muitos cuidados, quando eu paro, fecho os meus olhos. Deixa eu só te dar um exemplo. Eu me lembro, minha mãe, ela tinha um bar e ela tinha uma loja, um centro comercial. Ela tinha um bar e uma loja. O meu pai estava no bar, minha mãe estava na loja. Eu era muito criança e muitas vezes ela não conseguia me levar na escola. A escola que eu digo era tipo primeira série. E quando passava alguém na rua, ela falava para essa pessoa: você vai passar pelo caminho tal? E aí se a pessoa dissesse assim: eu vou, você pode levar minha filha até a porta da escola? Sabe? Eu acho que ela não tinha dimensão do perigo, né? Que era. E eu sempre fazia, muitas vezes, para voltar, eu voltava sozinha. E eu fazia um caminho por trás da escola, que era um terreno baldio. E eu me lembro de um sonho que eu tive quando eu era criança. E nesse sonho eu estava com uma bicicleta, tinha uma bicicleta azul, e eu estava em cima dessa bicicleta. E eu estava andando atrás da escola, assim, nesse terreno baldio. E eu olhei para o céu, eu parei com a minha bicicleta, olhei para o céu e eu vi como Jesus saindo nas nuvens. E ele parou diante de mim, ele falou: você nunca mais vai passar por este caminho. E eu lembro que eu era criança, assim, no meu sonho, eu fiz assim, olhando para ele: você nunca mais você vai passar por este caminho. Você entende isso? Aí eu fiz assim: você me promete? E nesse momento eu vi o Senhor voltando de volta, assim, e ele se desapareceu e eu acordei. E eu nunca mais passei por aquele caminho. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7 anos de idade. Sabe? Então, em muitos momentos, eu tive esses pequenos lapsos e experiências. E eu lembro que quando a minha mãe algumas vezes recebia alguns determinados caboclos, eu estava perto. E uma vez ou duas, mais ou menos, eu acho que foram 2 vezes, uma com a minha irmã falando para minha irmã e outra com uma outra pessoa. E eu me lembro que esses guias, né, falavam assim, que eles não poderiam tocar em mim, porque eu era guardada pelo homem de branco. Sabe, eu não era criança, não entendia aquilo, nem o que queria dizer. Mas verdadeiramente, eu sinto ao longo da minha vida e de tudo o que sucedeu, que de fato, ele sempre me guardou. Aleluia. Ele sempre esteve ali. Eu falo que honroso é a pessoa que tem a oportunidade de nascer no berço evangélico, como eu queria. Sim. Ter crescido nesse berço, conhecido esse Cristo, servido a Ele. Mas, ainda que não tenha sido dessa maneira, é aquilo, Ele nos conhece, Ele sabe exatamente quem somos. E eu falo assim, conhecer a Jesus foi exatamente quando eu tive esse encontro com Ele, sabe? Dentro do meu quarto, quando eu estendia a bandeira para que verdadeiramente Ele pudesse governar a minha vida, governar a minha história, governar o meu coração, sabe? Porque, como eu disse no princípio, era mais uma perca, era mais uma expectativa que tinha sido frustrada, era mais uma frustração. E eu falo isso porque quando criança, com 5 anos de idade, eu passei a vivenciar e a experimentar a questão do abuso sexual. Eu não posso falar muitos detalhes disso, tá? Mas nesse período, por ser chantageada, né? Porque você sabe, a criança, ela é chantageada. Porque muitas vezes quando eu dizia, olha, eu vou contar para os meus pais, sabe? Aquela coisa,
Pois se você disser, eu digo que é mentira, quem é que vai acreditar numa criança? Então eu comecei a me fechar, eu comecei a ser uma criança silenciosa, eu me lembro disso. Eu não tinha vontade de conversar com as pessoas, e a única pessoa que naquele momento eu me sentia protegida e amparada era pela minha irmã do meio. Eu lembro de pesadelos que eu tinha à noite e eu sempre corria para a cama dela. E essa situação, ela se fez durante muitos anos, por muitos anos mesmo. Aí, eu me lembro que era engraçado, né? Porque ainda que com tudo eu, tendo todas essas experiências, acerca de não conhecer a Jesus na intimidade e tudo mais, é estranho que o Senhor me traz a lembrança de que eu só conseguia dormir e eu só não tinha pesadelos quando eu rezava uma cartinha de oração que eu havia escrito, que ficava debaixo do meu travesseiro, e eu tinha me esquecido disso. Como eu tinha muitos pesadelos e como eu tinha muitas visões também, porque eu via muitas coisas. A minha casa, imagina, era aberto para tudo isso, né? Sim. A minha mãe, a porta de entrada estava ali. Então eu via muitas coisas, né? Andando, passeando pela casa, eu escutava sons, passos, e eu ficava aterrorizada com tudo aquilo. Mas eu me sentia protegida e guardada quando eu fazia a leitura, ou seja, da cartinha de oração que eu mesma escrevi e ficava debaixo do meu travesseiro. Às vezes, quando eu estava com muito sono, eu acabava adormecendo, mas aí eu me lembrava assim, eu não fiz a minha oração, e eu catava a cartinha, eu lia e eu dormia, sabe? E é incrível. Então, assim, eu vivi essa experiência na minha vida que gerou muitos conflitos depois na adolescência, né? Claro. Sim. Muita rebeldia, muita revolta. E aí eu conheci uma pessoa que foi o meu primeiro marido, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha em torno de uns 16 anos, que foi um namorado, né? Nós namoramos e ele era muito bom para mim, né, tal. Só que quando eu vim a descobrir tudo isso depois, né, mais velha, tal, sobre a questão do subconsciente que reserva muitas coisas, né, e ficam ali registradas, mas havia muitas atitudes de mim que eu não conseguia entender o porquê de muitos dos meus comportamentos, né? Sim. Eu não sabia que muitas vezes, por exemplo, eu tinha uma certa repúdio, uma certa rejeição quando me tocavam, ou quando me abraçavam muito, sabe? Ou quando colocavam a mão na minha cabeça. Então, eu não conseguia entender. Eu passei a conhecer sobre tudo isso adulta já, casada com o bispo Daniel. E então, sim, eu tive esse relacionamento que foi de uma pessoa muito boa para minha vida. Nós éramos jovens e a gente se casou porque nós íamos morar em São Paulo. Eu trabalhava na época, assim, eu atuava fazendo fotografias, né, para revistas, feiras, aquelas feiras Condex, feiras Salão de Automóveis de São Paulo, eu atuava ali, trabalhava. Então chegou uma hora que eu fui embora com ele para São Paulo. Ele era fotógrafo, meu pai não permitia que a gente morasse junto, então eu casei muito nova e fui morar com ele lá. E nós, na época, nós frequentávamos uma mulher que a minha mãe sempre nos conduziu para essas coisas. E essa mulher recebia lá as entidades dela, não sei. E eu sei que ela, quando eu
optei por me afastar de tudo aquilo, e as minhas irmãs também, e minha família também, eu não sei, sabe? A gente toma muita propriedade da questão da palavra, né? Hoje eu tenho total conhecimento sobre isso, e quando você não está guardado, você é totalmente acessível a tudo, né? E ela falou, olha, o seu casamento não vai durar 6 meses. E eu farei de você uma prostituta. Na época eu não levei aquilo, não tomei propriedade daquela situação, ignorei o fato, porque eu não dava muita importância para essas coisas, sabe? Quando minha mãe recebia os negócios dela, como eu disse, na época, quando eu era adolescente, eu brigava, sabe? Eu era muito revoltosa mesmo, então Aquela mulher, ela estava possessa? Estava possessa. E eu falei que daquele momento em diante eu não participaria, que eu não voltaria mais ali, que eu não estava me sentindo mais bem com aquilo tudo, porque era sempre a mesma situação, era sempre um trabalho que precisava ser feito, era sempre uma discórdia que acontecia, porque minha casa era uma discórdia muito grande, de um irmão com o outro, mas tudo por conta dessas coisas, sabe? Dessas influências, no sentido assim, ó, eu venho fazer uma consultoria com você e você recebe lá o guia e você começa a falar que a minha irmã tem um problema de inveja comigo, então você tem que fazer, sabe? E quando a minha irmã ia, a sua irmã, ela tem problema com você, então gerava-se muitos conflitos dentro da minha própria casa. Sim. Por conta dessas coisas aí. E eu falei, olha, você quer saber? É a última vez que eu venho, não quero, muito obrigada por tudo. E ela ficou muito revoltada e ela, né, falou isso, que olha, você nunca mais vai vir? Não, então eu te amaldiçoo. Você vai se casar, seu casamento não vai durar 6 meses. E eu farei de você uma prostituta. Meu Deus. Eu não dei importância, porque, como eu disse, era um adolescente, né? Você não dá mesmo. Mas eu posso te dizer que essas coisas, elas acontecem, né? Principalmente quando você está suscetível a isso. Sim. Né? Eu me casei no dia 24 de maio, não lembro o ano. Eu lembro que a data foi essa, 28 de maio eu me casei. Dia 24 de dezembro eu estava me separando. Cumpriu. Eu comecei a procurar trabalhos em São Paulo e não aparecia portas de emprego em trabalhos comuns. Aparecia para trabalhar em karaokês e as necessidades batiam, né? Então, durante o dia eu fazia fotos para alguma revista, alguma outras coisas, mas eu precisava de alguma coisa que verdadeiramente me rendesse finanças, porque eu tinha aluguel, tudo para pagar. E eu comecei a trabalhar na época num karaokê. Esse karaokê, a gente recebia por semana, né? Recepcionava ali muitos clientes. E começou a surgir um desencontro dentro da minha própria casa com o meu marido. E aí ele estava trabalhando, fazendo fotos em outros lugares, ora eu estava trabalhando a noite toda, quando eu chegava de manhã não encontrava mais com ele, começou aquela coisa. E aí eu comecei a me relacionar com as pessoas do ambiente de trabalho, então começa assim, olha, depois do trabalho eu vou sair com o pessoal, nós vamos para uma chácara no final de semana, tudo bem para você? Não, tudo bem, pode ir. É muito sutil, né? Quando chega esses convites. Né? E ele também sempre, sabe, nunca falou não para mim, tipo, não, você não vai, você é casada, né? Não, nunca, não vai, se divirta e não sei o quê. Ali começou os primeiros passos para a bebida. Né? Eu não bebia na época, foi ali que eu comecei, e começa a beber, e começa a fumar, e começa a se enturmar, e cada vez você vai tomando gosto por aquilo. E foi dessa forma que o meu casamento simplesmente se desfez com um estralar de dedos, sabe? E assim, até aquele momento é estranho, porque é uma coisa muito
quando eu estava longe dele, eu sentia muita falta dele. Eu sentia saudades dele. Quando eu estava perto dele, eu sentia muito nojo dele. Eu não conseguia me relacionar com ele. Eu não conseguia ficar perto dele, no mesmo ambiente que ele. Existia ali uma força operando contra isso. Muito, muito forte, que eu mesma não entendia. Estava longe da minha compreensão. Porque muitas vezes, quando eu estava distante dele, eu falava, como isso pode ser natural? Sabe, como eu posso amar tanto uma pessoa que eu sabia, eu tinha certeza dos meus sentimentos por ele. Mas quando eu estou perto dele, eu sinto esse nojo, essa repulsa. Não conseguia estar perto dele. E a gente acabava brigando muito. E aí nós decidimos que era a melhor situação era pôr um ponto final naquilo. E nós nos separamos, cada um seguiu o seu caminho. E foi ali, né, que eu entendi que comecei a sentir muita falta dele, então eu comecei automaticamente, para suprir aquela necessidade, aquele vazio, eu comecei a beber muito. Aí eu comecei a beber todas as noites, né? E eu trabalhava dentro de um karaokê que a gente tinha que beber e fazer com que os clientes ali bebessem muito. Então assim, eu bebia demais. E eu comecei a beber todas as noites e aquilo não foi mais o suficiente para mim. E aí foi quando eu comecei a desencadear uma depressão muito profunda. Eu não tinha mais o prazer pela vida, pelas coisas. E foi quando eu comecei as inúmeras tentativas de suicídio, sabe? E eu comecei a procurar lugares e comecei a frequentar lugares onde era sempre muita bebida, muito barulho, muita gente doida. E aí você começa a se relacionar com outros homens. Quando eu me dei conta, Naomi, né? Eu já estava na prostituição, né? E aí eu comecei a ver as coisas da minha vida desencadear, tudo aquilo que eu tinha conquistado no princípio, como um carro, um apartamento bom. Aí começou a gerar uma decadência muito grande na minha vida. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais para a prostituição. Só que eu sabia que ali não era o meu lugar. Era engraçado porque eu convivia com muitas mulheres. Elas tinham um prazer naquilo que elas faziam. Elas tinham uma visão, um propósito, que era o dinheiro. Eu conheci mulheres lindas, maravilhosas, que saíam de suas casas, falavam para os seus pais que estavam ali em São Paulo fazendo faculdade, e estavam totalmente envolvidas na prostituição, né? E aquilo eu não tinha, eu chorava todas as vezes, eu tentava suicídio todas as vezes, e eu me lembro que a situação ela foi se aprofundando cada vez mais, porque daí passou a ser algo de necessidade básica, tipo, de querer me sustentar, né, tal. Trazer o recurso financeiro para dentro de casa. Sobrevivência. Né? De sobrevivência. E as coisas elas começam a cair mesmo. E eu lembro que eu fui parar numa boate em Sorocaba. E eu tinha acabado de fazer um programa, eu estava no quarto com um homem lá, e eu terminei o programa, eu comecei a olhar para mim, e eu comecei, quando você falou, como eu podia ter chegado naquele estágio da minha vida, naquele lugar, sendo que quando criança eu tinha sonhos básicos. Por eu ter crescido dentro de um bar e de uma loja, dentro do depósito de um bar. Minha mãe, coitada, sempre trabalhou muito, então a gente não tinha casa para desfrutar, não tinha um tapete. Então eu idealizava
uma vida adulta dentro de uma casa, com um tapete na sala, com os meus filhos e um marido que eu pudesse receber. Era muito pouco. Eu não tinha como uma ideologia, um sonho, obrigada, me formar uma advogada, uma médica, uma professora. Não, eu queria o básico, uma casa. Uau. E aí eu parei naquele dia, e naquela noite, eu falei, mas como eu vim parar aqui? E eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração ao Senhor dentro daquele quarto sujo. Eu disse assim, Deus, eu não sei quem é o Senhor, mas me disseram que o Senhor é aquele que nos conhece, e o Senhor é como um pai para nós. Como eu vim parar aqui? Esse não foi o meu sonho de infância. O meu sonho de infância era uma casa, um lar, filhos. Alguém que me amasse, que eu pudesse abraçar. E eu disse assim, me tira daqui, muda minha sorte. Porque que homem vai querer se casar com uma mulher que chegou no nível que eu cheguei? E naquele momento foi um silêncio. Deus não entrou pela janela, como algumas pessoas diziam que podia acontecer. Um anjo não sentou na cama para falar comigo. Só escutei um silêncio enlouquecedor. E ali eu tentei novamente um suicídio. Eu acordei depois de alguns dias em coma no corredor de um hospital, sozinha. E recebi depois a ligação da minha irmã, coitada, que estava desesperada à minha procura, sem saber se dizia para a minha mãe se eu estava viva ou morta, porque a Disa estava longe de casa e ela não sabia o meu paradeiro. E eu voltei para aquela boate e fiquei ali por mais algum tempo, até o dia que eu estava em cima de um palco. Eu estava fazendo striptease. E quando eu estava fazendo striptease, quando eu olhei para a porta, a minha irmã estava na porta da boate. Eu lembro que eu saí correndo dali de cima do palco, coloquei uma coisa para me cobrir e fui até ela. E eu pensei que naquele dia minha irmã ia morrer. A minha irmã, que é o que eu falo, né? Ela sempre foi um apoio muito forte para mim. Ela é um apoio muito forte para mim. E ela sofre de pressão alta, né? Então ela ficou muito abalada por me ver naquelas condições, porque ela sempre dizia que eu era como uma filha para ela, né? Ela falava assim, quando a mãe saía, a Rosana cuidava da limpeza da casa, mas eu cuidava de você. Era então você é minha filha, né? E aí eu entendi, assim, sabe? Quantas pessoas mais eu vou machucar com a minha história, né? E naquela noite eu tive que ir com ela para o hospital, porque ela realmente ficou muito mal. A pressão dela subiu muito, tudo. Eu voltei para a boate, busquei as minhas coisas, fui para casa. Aí eu fiquei em casa por um tempo com ela, estava decidida a largar, sabe, aquela vida, aquela escolha, né? E fui para minha casa
A minha irmã ela estava indo para a igreja, né? As amigas dela tentavam a todo custo me levar para a igreja. E eu dizia assim, não, esse negócio de igreja é muito sério, esse negócio de igreja é muito complicado. Vocês começam a ir para a igreja, ixi, acontece de tudo, a gente perde tudo, um monte de coisa acontece. E ela falou assim, mas filha, o que mais que a gente tem a perder? Nós perdemos tudo. A gente perdeu nosso carro, você está nessas condições, não tem mais o que a gente perder. Vamos para a igreja comigo? E eu disse para ela assim, não vou não. Mas aí como a igreja era longe, eu ficava com dó dela, acabei indo. Olha isso. A primeira noite que eu fui para a igreja, nós estávamos com um grupo de amigos dela e acabou que atrasou muito, era muito longe. Eu morava em Guarulhos, a igreja lá em São Bernardo, à distância. Minha irmã era louca, ela ia em cada lugar longe. E aí eu olhei aquilo e a gente teve que dormir lá. Nós dormimos lá. No dia seguinte, quando nós chegamos na nossa casa, tinham invadido a nossa casa, tinham roubado todas as nossas coisas. Meu Deus. Tinham roubado todas as nossas coisas. Eu falo assim, eu sempre falo, aqueles que são escolhidos por Deus também são marcados pelo diabo. Porque se há uma coisa que ele não desiste, é de tentar trazer para ele aqueles que são os escolhidos do Senhor. E eu falo que, nossa, foi difícil. Na outra semana eu falei para ela assim, tá bom, então nós vamos de novo para a igreja, que você quer ir, então nós vamos. E eu fui. Eu falei para ela assim, então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos dormir na casa de ninguém. Nós vamos voltar para casa. Voltamos para casa. Faltando 2 quadras para chegar na minha casa, o ônibus que nós estávamos, ele bateu num caminhão guincho. E eu estava, já era de madrugada, era muito tarde. Então, o que você faz no ônibus quando você está? Você dorme, você fica relaxado. Eu apoiei minha cabeça, meu irmão também. Então, quando houve esse impacto, eu estava praticamente dormindo, né? O meu corpo foi todo para frente, foi lançado para trás. Naquele momento eu bati essa parte do meu pescoço, na coluna, e caí desmaiada. Eu tive que usar um colete porque houve um ferimento na coluna cervical. Eu não conseguia engolir a própria saliva de tanto que doía. Foi horrível. Aí eu falei para ela, falei assim, eu não disse para você que esse negócio de igreja é muito complicado? Conclusão da brincadeira. Naquela época, de vez a minha irmã me levava para a igreja, eu tirei ela da igreja. Por conta de tantas situações que foram levantadas para impedir que eu fosse para a igreja. E aí eu estava com uma amiga e eu falei para ela assim, vamos sair e vamos para uma boate. Hoje eu quero sair, vou curtir. Falei para minha irmã, fica tranquila, eu não vou fazer nada de errado, nós só vamos sair, nós vamos para uma boate. E é aquilo, sabe? A gente tem que entender que palavras têm poder. Isso é verdade. E eu procurei muito pela morte. E a morte veio de encontro, no momento que eu menos esperei. Eu estava nessa boate, nós estávamos dançando, e um chinês ficou o tempo todo me perseguindo ali. Eu não entendi absolutamente nada do que ele falava, porque ele falava em chinês. E eu o tempo todo se esquivando dele, tentando sair de perto e tudo mais. E eu estava dançando, ele vinha, me aparecia, tentava me agarrar e eu tirava ele para perto e não sei o que. Chegou uma hora que aquilo me incomodou, eu falei para minha amiga, eu vou me embora, que eu estou ficando perturbado com esse homem. E a gente foi até o estacionamento para entrar no carro. Quando eu estava no estacionamento, estava ele mais um. Eles me pegaram, ele colocou uma arma na minha cintura. O outro rapaz segurou essa minha amiga
Ele me colocou no carro dele. Eu não conheço São Paulo, é muito esquisito, é muito... Ali é uma coisa que é terra de ninguém. Você vai para lugares que você nem imagina. Então, eu não sei te dizer o que era aquilo, se era um hotel, o que foi, porque era um lugar feio, sujo,